Bem, hoje nós vamos começar a trabalhar o último momento dos termos da oração, que são os termos acessórios. Nós vimos os essenciais, os integrantes, né? E agora nós vamos ver os últimos, que são os acessórios. Eles vão ser representados através do adjunto adnominal, do adjunto adverbial e do aposto. Tem muito livro que mostra como termo também da oração, principalmente essencial, o vocativo, que é aquele termo que chama, porém, o vocativo não faz parte dos termos da oração, ok? Então, nós vamos trabalhar separadamente para que a coisa se torne mais compreendida. Por exemplo, nós vamos começar hoje trabalhando o adjunto adnominal, que é o quê? São aqueles elementos que aparecem junto ao nome. Adnominal, nominal, vem da palavra nome. Então, o que é o nome? O nome, quando nós trabalhamos a morfologia, nós sabemos que é o substantivo, é isso? O substantivo. Então, tanto faz eu dizer nome como eu dizer substantivo. Então, vejam só que esse adjunto adnominal no conceito diz o seguinte: ele diz que é o termo que se relaciona ao substantivo. Esse substantivo é que nós vamos chamar de nome. Por isso nós chamamos adjunto. Adjunto quer dizer está junto, está ou antes ou depois, em torno do nome. Repito, esse nome vem a ser um substantivo. E as classes de palavras que representam adjunto adnominal são artigo, pronome, adjetivo e numeral. Observe que são quase todas as classes gramaticais variáveis. O artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome fazem parte das classes variáveis quando nós trabalhamos lá na morfologia. Não é isso? Então, quais são as variáveis? Substantivo, artigo, pronome, adjetivo, numeral e verbo. Só não o verbo que não entra aqui nesse jogo, mas substantivo, artigo, pronome, adjetivo e numeral, todos são da classe variável. Pertence aos variáveis, né? Variáveis são aquelas que sofrem mudança, flexão de grau, gênero e número, ok? Então vejam só, o adjunto adnominal é o termo que se relaciona, está relacionado diretamente ao substantivo, que nós, repito, vamos chamar de nome. Então, essas classes são artigo, pronome, adjetivo e numeral. Também, ela pode ser trabalhada com locução adjetiva. Para você entender bem o que é uma locução adjetiva, é a preposição de, para, com, são preposições, são aquelas minúsculas palavras, mais o substantivo. E essa preposição mais o substantivo vão ter o valor de adjetivo. Por isso que a gente chama de locução adjetiva. O que é a locução? A locução é aquela junção, aquela soma da preposição com o substantivo. E essa locução, essa junção de preposição com substantivo vai ter o valor de adjetivo. Então, preposição mais substantivo é que a gente vai chamar de locução adjetiva. Viu? Então vejam só, por exemplo, só um exemplozinho. Amor de mãe. Amor de mãe. O que é o de? É uma preposição. De, com, para, sem, entre, não é isso? Essas minúsculas palavras. E mãe é o quê?
Toda palavra que eu puder acompanhar, fazer com que ela acompanhe um artigo, ela é substantivo. Mãe, a mãe, minha mãe, tua mãe. Então aqui é um substantivo. Então, amor de mãe. Esse de mãe aqui, nós vamos chamar de locução adjetiva. Por quê? De mãe vai ter o sentido ou valor de materno. Ok? Então, toda vez que nós pudermos transformar esse jogozinho aqui, preposição mais substantivo, em um adjetivo, esse jogo aqui nós vamos chamar de locução adjetiva. Então, amor de mãe vai ser uma locução adjetiva. Porque de mãe é igual a materno, amor materno. Tanto faz eu dizer amor de mãe, como eu dizer amor materno. Eu disser assim, tarefa da escola. O da é uma preposição e escola é um substantivo. Então, eu posso transformar esse da escola em um adjetivo. Tarefa da escola é igual a tarefa escolar. Ok? Então, quando nós podemos transformar preposição e substantivo, esse jogo, em um adjetivo, nós vamos chamar essa formação aqui, preposição mais substantivo, de locução adjetiva. Essa locução adjetiva também representa o adjunto adnominal. No caso aqui, nós vamos ter aqui um adjunto adnominal. E aqui também nós vamos ter um adjunto adnominal. Por que aqui de mãe é um adjunto adnominal? Porque é uma locução adjetiva. Aqui é um adjunto. Por que materno é um adjunto adnominal? Porque materno passou a ser um adjetivo, no valor de adjetivo. E adjetivo, veja só, cadê o adjetivo? Adjetivo está na relação de adjuntos adnominais. Entenderam? Vou mostrar para vocês bem aqui. Ó. Adjunto adnominal tem que ser junto de um nome. Esse nome é um substantivo. Então, vejam só. Só há adjunto adnominal caso haja substantivo. Porque eles vão estar junto do nome. E esse nome nós vamos chamar de substantivo. Vejam só um exemplo para vocês aqui. A minha querida mãe. Vejam só. A minha querida mãe. Vejam só quem é o substantivo aí. É quem, pessoal? A palavra mãe. Ela é o substantivo. Observe. Esse substantivo nós vamos chamar de nome. Okay? Agora, tudo que tiver relacionado a esse substantivo, a essa palavra mãe, nós vamos chamar de adjunto. Eu digo assim, a mãe. Por que o a é adjunto? Porque ele é um artigo e está relacionado diretamente com a palavra mãe. A mãe. Então aqui é o que? Um adjunto adnominal. Não é obrigado a estar pertinho, não. Esse junto que eu estou dizendo significa relacionado. Pode ser antes e pode ser depois. Pode ser distanciado um pouco, mas que se refira diretamente. Quando eu digo junto, repito, não é obrigado que ele esteja ligado, mas relacionado diretamente, ok? Como aqui eu digo, a mãe.
Aí eu digo, minha mãe. Também não está junto, ligado? É outro adjunto adnominal. Eu pego e digo, querida mãe. Então é um adjunto adnominal. Porque todos se referem ao substantivo mãe. Vejam só, por quê? O A, por que ele é adjunto adnominal? Porque se junta ao nome e ainda é um artigo. Por que minha é adjunto adnominal? Porque se liga também à mãe, ao substantivo, e é um pronome. E por que querida é adjunto adnominal? Porque também se liga ao substantivo mãe e é um adjetivo. Então resume-se da história: artigo, pronome, adjetivo e numeral, todos eles, quando estiverem ligados, se relacionando a um substantivo qualquer, nós vamos chamar de adjunto adnominal. Ok? Então, se eu disser aqui, por exemplo, aquele mestre feliz. Quem é o substantivo? Mestre. Mestre vai ser o substantivo. Então, ó, eu digo aquele mestre e posso dizer mestre feliz. Aquele se relaciona diretamente a mestre, que é um substantivo, e feliz se relaciona diretamente a mestre, que é um adjetivo. Então, adjetivo e ainda pronome. Vejam só, se relaciona ao nome, que esse nome é o substantivo. Então, aquele é adjunto adnominal e feliz também é adjunto adnominal. Então, todas as palavras que se relacionam diretamente ao substantivo, que nós vamos chamar de nome, nós vamos chamar de adjunto adnominal, sendo artigo, pronome, adjetivo ou numeral, podendo ainda também ser uma locução adjetivo. Então vejam só, eu digo o viajante do Brasil, o viajante do Brasil. Então vejam só que do Brasil é uma locução adjetiva. É uma locução adjetiva. Por quê? Porque eu posso transformar esse do Brasil em um adjetivo, que nós vamos chamar de adjetivo pátrio. O que é o adjetivo pátrio? É aquele adjetivo que se relaciona ou caracteriza a pessoa que nasce ou a pessoa que é originada de algum lugar. Por exemplo, se eu disser do Brasil, aqui vai estar o quê? Brasileiro. Então vejam só, esse brasileiro vai ser um adjetivo pátrio. Logo, do Brasil vai ser uma locução adjetiva. Por quê? É formado por uma preposição do, mais um substantivo Brasil, e pode ser resumido em brasileiro. Ok? Então, isso aqui é locução. Toda vez que aparecer assim, nós vamos dizer que temos um adjunto adnominal. Mas nós vamos ver com mais clareza quando nós estivermos fazendo a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, ok? Que pega o complemento nominal, ele só se refere a substantivo abstrato. O adjunto adnominal, na grande maioria, se relaciona a substantivo concreto. Quando eu digo assim, o mestre, né, aqui no caso, amor de mãe, né?
ele vai se relacionar a um abstrato de mãe, né? Mas na maioria das vezes ele vai se relacionar somente vai ser a diferença entre abstrato e concreto. O adnominal pode ser referente tanto a concreto como a abstrato. E o complemento só pode ser a abstrato. Só se relaciona a abstrato. Então, há essa diferença. Dentro do jogo, que nós vamos ver lá na frente, nós vamos ver a diferença de adjunta de nominal para complemento nominal. Ok? Então, vejam só. Em se tratando de substantivo abstrato, só há adjunto adnominal caso ele pratique a ação. Isto é, se ele for agente. Quem é o agente? É o ser que pratica a ação, em termo preposicionado. Então, esse caso aqui nós vamos ver depois. Mas vejam só, para adiantar. A descoberta de Cabral. Então, vejam só. Vamos ver. Cabral praticou a ação, é agente ou é paciente? Quem é paciente é quem sofre a ação. Quem é agente é quem pratica. A descoberta de Cabral. Cabral descobriu. Então ele praticou. Então ele é agente. Se ele fosse paciente, não seria adjunta de nominal. Seria o quê? Complemento nominal. Então, por que o A é adjunta de nominal? Porque descoberta é um substantivo, a descoberta. E o A é um artigo. Viu? Então, ó, de Cabral é adjunta de nominal. Vejam só. Cabral descobriu. Ele praticou a ação. Ele é agente. Agente, ó, o Azinho vem de adjunto. Primeiro A vem de adjunto. E o paciente é aquele que sofre a ação. Por exemplo, se eu disser assim, o chamado ao aluno. O aluno foi chamado. Então ele não é agente, ele é paciente. Mas se eu disser o chamado do aluno, todos dois têm preposição, só que um é ao e o outro é do. Eu digo, o chamado ao aluno, o aluno foi chamado. Mas se eu disser o chamado do aluno, aí o aluno chamou. Quando ele chamou, ele é agente. Quando ele foi chamado, ele é paciente. Se ele for agente, ele é adjunta de nominal. Se ele for paciente, ele é complemento nominal. Ok? Então, vejam só, não é difícil, mas no nosso próximo encontro nós vamos dar sequência com mais exemplos e vendo a adjunta adverbial. Ok? Por hoje só.